agora eu gostaria de introduzir para você outra terminologia, outra parte para você entender melhor sobre a inferência estatística, que são as variáveis. O que são variáveis? Uma variável é uma característica observada que varia entre os indivíduos da população. Então, variável é aquela informação que você analisa, que você coleta, uma informação que varia na população, na sua população de interesse, né? E existem dois tipos principais de variáveis. Uma é a variável qualitativa. Quando a gente pensa qualitativa, a gente pensa qualidade, são variáveis que não têm valores numéricos. E elas são caracterizadas por um nome. Então, alguns exemplos são gênero, país, cor, né? Se você quer saber qual é a cor de um aparelho que é mais vendido, ou a cor do carro que é mais vendido, assim você pode fabricar mais carros daquela cor. Então, não tem número ali, certo? Você não pode fazer nenhum cálculo. Como é que você vai fazer? Cálculo azul com vermelho? Então, são cores, são somente nomes. E também existem as variáveis quantitativas. Quantitativas, o que você pensa? Quantidade. Você pensa em número. Então, são variáveis que têm valores numéricos. Exemplos, notas de prova. Você pensa em alunos que fizeram uma prova que valiam de 0 a 10. Então, é qualquer número ali que varia entre 0 e 10. Idade. Nós temos idades aí de 0 a 120, talvez mais. Eu tenho que ver o livro do Guinness. E peso. Né, pesos em quilos também é uma variável quantitativa. Você mede o seu peso, você vê ali um número. E as variáveis quantitativas, esses números, elas podem ser subdivididas em duas categorias. Elas podem ser discretas ou contínuas. Discreta. Discreta, uma variável discreta, ela assume um número contável de valores distintos. Ou seja, você pode contar números diferentes, valores diferentes. Então, realmente, você ali na variável discreta, você está contando, né? 1, 2, 3, 4. Exemplos, número de crianças em uma família. Numa família, você pode ter uma criança, 2, 3, 4, 0. Então, são esses números que você conta 1, 2, 3. Números de dias de chuva em uma semana. Quantos dias de chuva você tem em uma semana? Depende da semana. Tem semana que tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é bem limitado, né? E 7 porque é o máximo de dias numa semana que pode chover. E o que seria uma variável contínua? Quantitativa contínua. É uma variável que assume um número infinito de valores entre um intervalo. Então, nós temos peso, altura, retorno de investimento. Para quem faz investimento, quando você analisa o seu retorno ali, ele é um percentual e ele pode ter um número infinito de valores. Mas aí você pode me perguntar, professora, como assim? Peso deveria ser discreto, porque você pode ter quilos, pode ser 60, 61, 62, de 1 em 1, certo? Não. Quando a gente vai numa balança e a gente vê ali um peso, a gente vê, na verdade, um peso arredondado. Mas, na verdade, essa questão, um número infinito de valores, seria entre os 60 e os 61, tem ali um número infinito de valores. Como assim? Pensa só, uma pessoa pode pesar 60,00000001. A outra, 60,00000002. A outra, 60,000003. Entendeu, né? Então, e esses zeros que eu falei ainda podem aumentar ainda mais. Você pode falar 100 zeros 1, 100 zeros 2. E aí vai 60,100000001. Então, tem infinitos ali que, quando a gente pensa em peso, às vezes a gente só pensa no peso da balança. Mas imagina quando, né, eu comentei sobre os biólogos medindo informações da bactéria, mas pensa só, um peso mínimo de uma bactéria, geralmente tem muitos pontos decimais. Então,
a gente considera essas variáveis como contínuas, porque quando a gente para exatamente, a gente pode ter milhares de casas decimais, né? Para qualquer peso. Eu falei da bactéria, falei do ser humano, mas qualquer coisa que você pese, ela pode ter, porque a gente geralmente arredonda. E a mesma coisa na altura. Na altura a gente fala, eu tenho 1,60 m, eu tenho 1,65 m, eu tenho 1,70 m, eu tenho 1,72 m, eu tenho 1,78 m. Mas e aquele monte de casas decimais que a gente está arredondando, certo? Então, essas são variáveis contínuas. E aqui eu trouxe alguns exemplos para você ver comigo. Eu gostaria que você desse um pause e, para cada uma dessas letras de A a F, respondessem: essas variáveis são qualitativas ou quantitativas? E se for quantitativa, é discreta ou contínua? Então, temos aqui 3 opções: qualitativas, quantitativas discretas ou quantitativas contínuas, tá? Dá um pause aí, responde aí as perguntas, depois volta para ver se você acertou. E aí, deu pause? Se não deu pause, dá o pause agora, tenta aí. Ok, vamos lá. Número de gols num jogo de futebol. Os gols podem ser 0, 1, 2, 3. É quantitativo e é discreto. São números e você conta. 1, 2, 3. A raça de um estudante seria qualitativo. Não tem número ali, né? Na raça, nós só temos nomes. Altura de meninas de 15 anos. Eu quero analisar meninas de 15 anos e suas alturas. Então, eu sei que a altura é número. Então, é quantitativa. Mas ela é o quê? Ela é contínua, né? Como a gente viu no exemplo do peso, o exemplo da altura, ela tem várias casas decimais, que a gente normalmente no nosso dia a dia arredonda. Cores de carros em um estacionamento. Lembra que estava no exemplo, cores de carros, aliás, cores, né? Eu que falei cores de carros. Qualitativo, né? Os carros podem ser azuis, brancos, pretos, marrons, nomes. Tempo que leva um estudante completar uma prova. O estudante está ali fazendo uma prova, quanto tempo ele leva para completar essa prova? Opa, tempo é quantitativo. Mas e aí? Quantitativo contínuo. Porque se a gente for analisar o tempo, horas, minutos, segundos, milissegundos, a gente pode ter infinitas casas decimais, certo? E números de clientes em um restaurante. Quantitativo discreto. A gente pode ter 0, o que é muito triste, espero que não, mas 1, 2, 3, 100, 150, 200, acho que já seria muito, né? Então é isso, gente. Com esses exemplos, eu finalizo aqui dando uma pequena, breve introdução a alguns tópicos que a gente vê na estatística inferencial e na inferência estatística e algumas terminologias. Espero que você tenha gostado da aula. Aguarde aqui. Em breve teremos o próximo vídeo, onde eu vou falar de intervalos de confiança. Se você aprendeu alguma coisa, deixe o seu curtir, deixe um comentário se você tiver dúvida. Lembrou de alguém? Tem algum amigo estudando estatística? Compartilhe esse vídeo com ele ou com ela, tá bom? Nos vemos em breve. Tchau!